Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais A Viva no Senhor. Nessa semana nós estamos trabalhando a respeito de algo muito importante, a palavra e o avivamento. Por que a palavra ela é viva e eficaz? A palavra como a vida de Deus. É isso que nós vamos ver hoje. A palavra como a vida de Deus, ele é um conceito central das Escrituras, pois ela revela o próprio Deus em ação, sua essência, seu desejo de se conectar com a humanidade. Vamos ver alguns aspectos sobre isso. Primeiro, nós entendemos que a palavra que dá vida. Jesus sendo, a palavra viva e a personificação da vida de Deus, em João 1,4 diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida eterna que recebemos em Cristo, ela é um reflexo direto da vida de Deus transmitida por meio da sua palavra. Um avivamento fora da palavra de Deus. Ela é a palavra viva que traz para nós a vida de Deus, que renova em nós a vida de Deus. Olha só, o poder criador que essa palavra tem. Então, esse é um devocional para nos motivar a buscarmos na fonte de águas vivas, que é a própria palavra, o avivamento e a renovação espiritual. O poder criador que esta palavra tem. Desde a criação, a palavra de Deus esteve presente como fonte de vida. Lá em Gênesis capítulo 1, Deus cria todas as coisas pelo poder da sua palavra, dizendo: haja luz, e a luz surgiu. Essa mesma força criadora evidencia a vida, é uma evidência então da vida divina criando todas as coisas. A palavra que sustenta a vida de Deus, ela é constantemente transmitida por meio da sua palavra. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, nos lembra que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso mostra como a palavra de Deus não apenas cria, mas ela também mantém a existência. Ela também traz esse renovo, essa transformação. A palavra ela age como uma fonte de vida que renova e transforma. Em João capítulo 6, versículo 63, Jesus disse assim: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Isso significa que a palavra de Deus comunica a essência divina, trazendo então o renascimento espiritual. A vida eterna, ela vem através da palavra. A mensagem do Evangelho, a boa nova de Cristo, é a própria vida de Deus comunicada à humanidade. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, nós lemos que somos regenerados pela palavra de Deus, que é viva e permanente. A palavra de Deus, ela não é apenas um conjunto de ensinamentos, mas é o próprio reflexo da vida divina, agindo em nós e por meio de nós para nos aproximar do próprio Criador. Como nós podemos então perceber essa conexão entre a palavra e a vida de Deus em nosso dia a dia? A palavra de Deus nos vivifica e nos aviva. Sim, a palavra de Deus, ela é fundamental para nos vivificar, tanto para nos também avivar espiritualmente. Ela é a fonte de vida, de poder, de renovação, pois ela reflete a própria presença de Deus e a sua vontade para nós. Então, nós temos muitas razões para estarmos meditando diariamente na própria palavra de Deus. Como nós vimos ontem, ela é viva, ela é eficaz. Isso significa que ela tem poder de penetrar nosso coração, nosso espírito, trazendo vida e transformação. Ela vivifica porque ela comunica a vida de Deus. Em João 6,63, como vimos, as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. A palavra então transmite a essência divina e desperta em nós uma nova vida espiritual, renovando então a nossa fé e nos aproximando cada dia de Deus. Ela aviva
porque ela também desperta a nossa alma. Desperta tu que dormes. O avivamento espiritual ocorre quando a palavra de Deus ilumina o nosso entendimento e nos chama para o arrependimento, para a santidade e para a comunhão mais profunda com Deus. O Salmo 119:50 declara: isto é o que me consola na minha angústia, que a tua palavra me vivifica, ou seja, é ela que me traz vida. Ela renova nossa esperança. Meditar nas promessas, nas verdades das Escrituras, quando somos fortalecidos, encorajados a seguir em frente, independente das circunstâncias, pois a palavra nos enche de esperança e também nos dá força e energia espiritual. Assim, a palavra não apenas nos dá vida no sentido espiritual, mas também nos aviva, despertando o amor de Deus, o fervor para vivermos de acordo com a sua vontade. Tem um texto que eu amo, texto de João, capítulo 1, e ele nos traz isso bem claro para nós, a questão de Cristo ser, né, a palavra, como o verbo vivo, né? Como nós podemos explicar que Jesus era a palavra do início, no meio e também no fim de todas as coisas, né? Explicar que Jesus era a palavra no início da criação, ela exige a gente se conectar então com as Escrituras. Isso tem um significado muito profundo no termo verbo ou palavra ou logos, né, no grego. João 1, versículos de 1 a 3 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então esse texto ele identifica Jesus como a palavra eterna que estava com Deus e participou ativamente da criação. O papel de Jesus na criação, lá em Colossenses capítulo 1, também 16 a 17, confirma que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Isso demonstra que Jesus, como a palavra, foi o agente através do qual Deus trouxe o universo à existência. Esse conceito de ser Jesus o Logos, o Verbo, na cultura grega significa a razão ou o princípio criador de todas as coisas. Então João utiliza essa ideia para mostrar que Jesus é a razão divina por trás da criação, aquele que dá ordem e propósito a todo mundo. E temos também essa questão do poder criador da palavra, né? Em haja luz, mostrando que a palavra tem poder criador. Jesus então conecta essa palavra ao próprio Jesus. João conecta essa palavra ao próprio Jesus, afirmando que ele é essa força viva e criadora desde o início. Todas as coisas espirituais são criadas por meio dele. A eternidade de Cristo também fala, né, como a palavra eterna. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida eterna. A palavra é eterna. Jesus não tem começo e nem fim. Ele é eterno, parte da Trindade. Sempre esteve presente com o Pai e o Espírito Santo antes de todas as coisas. Portanto, Jesus, sendo a palavra, não é apenas um mensageiro de Deus, mas ele é o próprio Criador, revelador e sustentador de tudo aquilo que existe. Ele é tanto a origem quanto o propósito da criação. Isso é importante nós refletirmos e entendermos esta linguagem, né? O Espírito Santo, ele traz essa revelação, esse entendimento para cada um de nós. Nós temos a palavra, né, de várias formas, como ela é descrita, como um rio, como uma fonte, e nós podemos então, nosso próximo devocional, falarmos a respeito disso. Mas hoje o que eu quero que você entenda é que Jesus, como a palavra viva, é uma das verdades mais profundas do cristianismo. Ele é descrito como a palavra que nos ensina. O verbo que estava com Deus, o verbo era Deus. Esse termo verbo ou palavra revela que Jesus é a expressão completa e final de Deus para toda a humanidade. E Jesus, ele fala isso, né? Importante a gente entender, quando ele declara em João 14:9, quem me vê, vê também ao Pai. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que a palavra de Deus traga significado e vida
e vida em abundância para a sua vida, para a vida da sua família e tudo aquilo que você tem procurado gerar em oração. Que Deus abençoe você e até amanhã com os nossos devocionais matinais. Aviva no Senhor.